Deus seja eternamente louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém.
Vamos louvar a Deus com o cântico 263, 263. Glória a Deus. Pode sentar-se, irmãos. Podem se sentar, fiquem à vontade. Vamos louvar ao Senhor com o cântico 118, 118. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Na senda de
Glória a Deus, louvado seja Deus. Nós vamos cantar o hino 376 para nós orarmos ao Senhor. 376. Glória a Deus, glória a Deus. Agora, irmãos, irmãs, nós vamos orar a Deus, buscar a presença do Senhor em santa oração. Vamos apresentar os pedidos de oração da nossa Irmandade, que tem chegado por enfermidades as mais diversas, tribulações, causas, famílias e testemunhados. Esses foram os pedidos que foram tomados nota aqui na portaria da igreja. Também o José Marques, que descobriu um câncer, a Nilfa e o Antônio Domingos também por enfermidade. O irmão é Antônio, né, Mara? O irmão Antônio, esposa da irmã Maria da Paz, que provavelmente é daqui dessa congregação. Eles fazem comum aqui. Provavelmente terá que passar por um cateterismo. Já está internado, Mara? Está no SAMEB aqui? Está no SAMEB aqui de Barueri. E precisa das nossas orações. Também vamos apresentar todos os pedidos de oração que têm chegado através da live. Tem muita gente assistindo o culto nesse momento. Que o Senhor possa também responder o seu povo, tocar em cada coração. Nesses dias tão sombrios, nesses dias de tanta coisa estranha que tem acontecido, que o Senhor possa tocar nos nossos corações, nos proteger debaixo das suas asas, nos libertar de todos os males. A nossa Irmandade, vocês devem se lembrar que eu tive há pouco tempo em Goiás,
lá em Águas Lindas, de Goiás, onde fomos fazer a abertura da nossa igreja, onde está andando desse homem doido aí, que ninguém pega ele de jeito nenhum. E a nossa irmandade também está preocupada, em aflição lá naquele lugar. Que o Senhor possa dar um fim também nessa situação, que não desejamos mal para ele, mas também não desejamos mal para os outros inocentes, que ele possa pagar pelo que fez, mas que não fique solto, né, irmãos? É um perigo. E tantas outras necessidades, irmãos, vejam que é só Deus, né? Cada hora, como já não bastasse pandemia, já não bastasse desemprego, já não bastasse tanta coisa, mas isso também. Mas o Senhor está cuidando de nós, cuidou até hoje e nunca vai nos deixar. O salmista dizia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele tinha certeza: Senhor, eu sei que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Bendito seja o nome do Senhor. Ele profetizava, irmão. Davi falava de um futuro, ele profetizava: faltará, ainda que eu andasse. Mas ele já sabia que quem está com Deus nunca está sozinho. Você pode ter entrado aqui essa tarde, ou está assistindo o santo culto aí da sua casa, do seu trabalho, dizendo: Deus, eu estou sozinho nessa guerra. E o Senhor te diz: com Deus é maioria. Você tem o Senhor do teu lado, e quem tem Deus tem tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Então é importante que a igreja ore com o coração animado, irmão. Não pode orar desanimado. Ânimo também não quer dizer barulho, não quer dizer grito. Quer dizer que nós temos uma confiança no nosso coração. A fé verdadeira ninguém vê, irmão. A fé verdadeira e genuína é aquela que se desenvolve dentro do coração do cristão, do crente, daquele que confia em Deus. Ela não é uma fé que é formada para mostrar às pessoas que ela existe. Ela serve ao seu possuidor. Salomão escreveu nos Provérbios que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. É um bem interno, um bem primeiro para aquela pessoa. Então, que todos nós, essa tarde, possamos, no momento de dobrar os nossos joelhos, orar, crendo que o Senhor está aqui, junto de nós. Crendo que o Senhor está cuidando dos nossos dias, dos nossos problemas, das enfermidades, das nossas aflições. E que, assim como Ele foi no passado, Ele é hoje, será amanhã e eternamente com o seu povo. Nós vamos apresentar todas essas necessidades e pediremos que o Senhor, mais essa tarde, fale conosco por intermédio da sua santa palavra. Ajoelhados em nome do Senhor Jesus, busquemos a Deus em oração, irmãos. Amém. Glórias a Deus, glória ao nome do Senhor Jesus. Amado Deus, Pai celestial, Criador nosso, Criador dos céus e da terra, ajoelhados estamos diante da Tua santa presença para pedir perdão pelas nossas muitas faltas, pelos erros, pelos pecados, pelos momentos que hesitamos, Senhor, tanto na nossa fé quanto para fazer o bem. O próprio apóstolo São Paulo dizia: o que eu tenho vontade de fazer não faço, e o que eu faço não aprovo. O bem que quero fazer não faço, mas o mal a todo instante me rodeia. Mas nós te pedimos que tome as nossas vidas nas tuas mãos e nos ajude, Senhor, a ser fiéis a ti, ainda que no pouco e na nossa pouca força, que sejamos, Senhor, completos, que sejamos, Senhor, cheios do teu Espírito Santo na nossa vida. Eis a tua igreja clamando, não só aqui presencialmente, mas online. Já virou, Senhor, a casa do teu povo uma casa de oração, graças a Deus. Se o teu povo não pode vir até a tua casa, a igreja vai até a casa do teu povo, Senhor. E alcança essas vidas, alcança essas famílias. E quantas obras bonitas Deus tem feito, sem que nós sequer saibamos. E boa coisa é que não saibamos mesmo. Porque toda a glória pertence ao Senhor Jesus. Ó Deus, queira tomar nas tuas mãos os pedidos de oração da nossa irmandade, que fizeram pelas mais diversas necessidades. O irmão Antônio, esposo da irmã Maria da Paz, também, Senhor, o Antônio Domingos, a Nilfa e o José Marques, que estão passando por essas enfermidades. Que no nome do Senhor dos Exércitos, que o teu Espírito Santo possa enviar a cura,
Entretanto, nós sabemos que o Senhor tem as suas ferramentas para trabalhar. Faz a tua obra, Senhor, e o teu nome será glorificado por todos nós. Toma nas tuas mãos o ministério da tua obra e toda a nossa irmandade que te serve com alegria nos 4 cantos da terra. Senhor, essa dificuldade que o povo em Goiás vem passando com esse homem à solta, dá um fim nesse sofrimento, Senhor, para ele, para a família dele e para a população daquele lugar. Em nome de Jesus Cristo, põe a tua mão santa e faz, Senhor, uma boa obra, e nós também te louvaremos por isso. Abençoa este santo culto e nessa tarde manda para nós o conselho da tua santa e bendita palavra. Fala com as nossas almas, enche o nosso coração de fé e de esperança e que saiamos daqui, Senhor, glorificando o teu santo nome. Ainda agora, antes do culto, o irmão Cadu contou para nós, que está aqui presente, graças a Deus com saúde, dizendo que foi, Senhor, internado para fazer o transplante dos rins e na última hora o transplante foi cancelado. E ele disse com a boca dele: irmão Rodrigo, não era para ser, Deus sabe o que faz, glória a Deus. Enche o teu servo de fé, de saúde e de vida, porque quando chegar a hora certa, Senhor, ninguém vai impedir, glória ao nome do Senhor. Fortalece ele, a sua casa e todos nós que aqui estamos, que possamos essa tarde sair daqui, Halamaia, e anda lá, Surianda Lamaia, cheios do teu Espírito Santo, Senhor, cheio da tua glória, animados porque o Senhor vive para sempre dentro dos nossos corações. Assim, ó Deus, cuida de nós e nos esclarece muito bem através da tua palavra, nos testemunhos, se Deus assim preparar. Dá, Senhor, franqueza aos teus filhos e filhas e que tudo transcorra para a glória do teu nome. É o que pedimos a Deus, por Jesus nosso Senhor, bendito na glória por toda a eternidade. Amém. Santo Jesus eterno, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Vamos cantar o hino 368. 368. Glórias a Deus.
Deus, louvado seja Deus. Irmãos, irmãs, nós temos alguns instantes para mandar de poder testemunhar. Os irmãos e as irmãs quiserem contar para nós alguma coisa que Deus tem feito, pedimos que permaneçam sempre de máscaras. E o Bruno aumenta a captação do microfone para que possa sair não só aqui na igreja, como também lá através da live, mas que seja o mais breve possível também para poder testemunhar o Senhor. Tá bom? Estamos nessa liberdade e o nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus. Bem pertinho do microfone, por favor, pode chegar pertinho. Que Deus abençoe todos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Eu vim para falar que a última vez que eu estive aqui, eu trouxe um monte de moeda, porque eu achei de juntar as moedinhas e trazer para a igreja. E pedi a Deus que me ajudasse a terminar minha casinha. E graças a meu bom Deus, Ele está me ajudando. Já esse mês comprei tinta, estou pintando janela, pintando porta, mas tudo com graça a Ele. Então, eu lhe agradeço muito e peço a Deus que abençoe todos que estão aqui. Amém. Glória a Deus. Boa tarde, irmãos. Deus seja louvado. Amém. É uma alegria e um prazer muito grande reencontrá-los. Eu estava ausente da casa durante um bom tempo devido a essa pandemia e devido ao frio também. Bom, o meu testemunho é o seguinte: eu tenho um imóvel em Florianópolis e eu vendi esse imóvel há 3 meses atrás para um político de Brasília. Só que ele, lamentavelmente, foi desonesto comigo e ficou na casa e não queria sair. E é uma pessoa casada com 2 filhos e ia ter problema jurídico muito forte. Eu fiz um propósito com Deus, que se a pessoa saísse, eu cortaria careca. Milagrosamente, a pessoa saiu no dia seguinte, sem eu fazer nada, sem botar ação judicial. Ele simplesmente pegou e saiu da casa. Eu, imediatamente, na quinta-feira à noite, me ajoelhei, agradeci e cortei careca. Por isso que meu cabelo está assim meio curtinho. Deus seja louvado, esse é meu testemunho. Amém. Eu vou dar mais testemunhos positivos ainda, vocês vão ver. Se Deus quiser. Será que foi isso que aconteceu com o irmão Bruno? Você anda vendendo casa, Brunão? Mas não tem fim as casas do irmão Bruno, que ele nunca tem cabelo? Não dá, já está vendendo volta. Se fosse assim, a moça era careca, né? Pois é. Não, propósito. O nosso Deus é Deus de propósito mesmo. Serve a Deus, meu irmão querido. Deus seja louvado. Amém. É um prazer, é uma gratidão muito grande hoje, porque todas as vezes que eu venho aqui, eu sou muito agradecido por tudo que Deus tem feito para mim nesses, acho que 3 anos que eu vim aqui, pela forma carinhosa, como eu fui recebido, acima de tudo pela forma carinhosa, porque eu sou humano como qualquer outra pessoa. E nós, como pessoas, nós gostamos de ser bem tratados. Eu sempre coloquei isso assim no meu coração, e o dia que eu saí daqui, que eu vi a pregação de uma Santa Ceia, Deus fez uma libertação muito grande que não dá para contar para a Irmandade agora. E quando eu saí no pátio dessa igreja, o Senhor desceu com um anjo do meu lado e falou assim ao meu coração: e desse pastor você gostou? Fiquei muito envergonhado, irmãos, mas muito contente, porque eu andava ansioso por ver uma pregação genuína, vinda do céu, alguma coisa que balançasse a minha estrutura. Isso aconteceu aqui,
nesses 3 anos que eu estou aqui, acho que né, irmão? 3 anos já 3 anos já fiz 3 aniversários aqui e 3 aniversários de casamento também já fiz aqui também. Agora, tem uma parte muito que eu quero agradecer a Deus, porque eu passei uma opressão espiritual essa semana passada, muito grande. Parece que pegar uma colher, acho que todos aqui sabem, a gente pegar uma colher e raspar um abacate, deixar só a casca dele. Eu vinha assim no ônibus, eu vinha sentindo há dias uma opressão como um espírito de morte, me minando, tirando toda a minha essência até de ajoelhar para orar, não estava conseguindo mais orar. Eu vinha vindo sentado no metrô, eu vinha lembrando das palavras que eu já ouvi aqui nesta casa. Eu tenho 300 palavras gravadas aqui, só do irmão aqui, 300 palavras, completou a semana passada. Misericórdia. Aí eu sempre coloco uma para dormir, uma para acordar, eu sempre faço as minhas orações. Nesse dia estava numa opressão muito grande, mas não tinha como, e era mais ou menos umas 15 para as 2, mais ou menos. Eu vinha vindo do Jabaquara no metrô. Eu estava numa angústia, irmãos, mas numa angústia eu falei assim, meu Deus, eu não quero morrer desse jeito. Como que alguém pode ficar como eu estou, sendo que eu tenho Deus na minha vida? Como que isso pode acontecer? Mas acontece, irmãos, exatamente por causa disso, porque nós estamos numa guerra. E às vezes nós esquecemos que estamos numa guerra, mas nós estamos. E ali estava eu na minha guerra, irmãos, rodeado de pessoas dentro do metrô, lembrando a minha vida espiritual começou a passar assim, que nem um filme na minha frente. Lembrei os 4 anos que eu trabalhei na obra de Deus, as viagens que eu fiz, os milagres que eu presenciei. Eu falei, meu Deus, eu não tenho coragem de levantar na tua casa, Senhor. O Senhor morreu por mim. Comecei ali, irmãos, ficar pior do que eu já estava, irmãos. Quando eu comecei a pensar na minha omissão, eu fiquei pior ainda. Falei, nossa, eu preciso... Aí eu olhei no relógio assim, do celular, era 15 para as 2, falei, está tendo um culto agora, o irmão deve começar a palavra agora, né? E aí eu estava ali, irmãos, naquele metrô, e quando chegou numa determinada estação, não sei se foi acho que foi no Paraíso, e entrou aquelas pessoas dentro do metrô que tocam, aqueles que fazem artista, fazem malabarismo, né? Entrou um rapaz, não sei quem é, se ele estiver ouvindo esse testemunho, Deus abençoe, porque eu sei que Deus estava com ele. Entrou um rapaz e ficou na porta, e entrou outro, e ele colocou um chapéu no chão, e ele pegou o violino e começou a tocar várias músicas lindas. E ele foi tocando, eu fiquei olhando para ele, né? Fiquei olhando para ele, aí passou uma música, eu falei, uma vez eu compus uma música igual essa, aí começou a me tirar daquela, né? Eu fui saindo devagarinho, olhei assim no relógio e falei, acho que vai começar a palavra daqui a pouco, né? Pena que eu estou aqui dentro, não vou poder pegar meu celular, tem televisão, mas eu não vou poder. Às vezes eu paro para assistir até no metrô. Irmãos não acreditam, eu sei que os irmãos acreditam, estou brincando. O irmão tocou aquelas músicas, ele passou o chapéuzinho dele, quando chegou estava quase para descer, irmãos, ele parou mais ou menos assim, na porta assim, e começou a tocar. Oh, minha alma, por que te abates? Em Deus espera. Irmãos, comecei a fazer assim, irmãos. Eu comecei a tremer. Eu não aguentei, irmãos. Uma coisa me pegou assim pelo ombro assim e colocou eu perto dele, irmãos. E eu comecei a cantar, ele encostou o violino assim, perto de mim assim, olhou para mim assim e fez assim com a cabeça. Em Deus espera nos seus combates. Irmãos, a porta do metrô abriu, irmãos. Eu desci ali na Consolação, irmãos. Pegou, irmãos. O Senhor me pegou ali. O Espírito Santo me tomou ali. Eu fui falando em língua até a outra plataforma, irmão. Eu sei que todo mundo olhava para mim. Eu queria me segurar, não conseguia. Minha mão começou a ficar assim, irmãos. O Senhor fez uma libertação. Eu não podia, irmãos, deixar de agradecer. Eu sempre falo para o irmão, quando eu venho aqui, eu tenho muitas obras, Deus tocou no meu coração aqui, você tem uma liberdade de você contar as obras que eu já fiz na sua vida. Inclusive aqui nessa igreja, nesses 3 anos, estava contando para a irmã lá na porta, que Deus fez mais aqui em 3 anos do que quando eu estava na outra, em 20.
Então, Deus é maravilhoso. Eu estou aqui para agradecer essa libertação, tudo que o Senhor tem feito nessa pandemia, nos tem guardado. Tomei as 2 vacinas, continuo trabalhando. Durante a pandemia toda eu não parei de trabalhar. Deus tem abençoado a minha casa. E eu quero agradecer a todos os irmãos aqui que sempre me recebem com carinho. Eu moro perto, eu moro aqui na Corifeu, mas é muito contrário para mim vir aqui. E agora com a pandemia, minha esposa não quis sair de casa, mas ela também já vai tomar a 2ª dose. Ela mandou saudar a todos com a santa paz de Deus. Amém. Quero agradecer também a todos que sempre me receberam aqui com carinho, agradecer a Deus por todas as obras que Ele tem feito na minha vida e que Ele me dê força para mim chegar até o fim dessa jornada. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar, irmãos. Passar para os irmãos os anúncios, que são os nossos cultos presenciais aos domingos, às 10 da manhã e às 18h30. Terça-feira, às 14 horas, que é hoje. Quarta-feira, às 20 horas e sábados, às 10 da manhã. Os cultos online, de segunda a sexta-feira, às 2 da tarde e às 8 da noite. Sábado, às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 8 da noite. E domingo, às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 18h30. Reunião de oração, toda segunda-feira, às 19 horas. Aula de música, todos os domingos, às 8 horas da manhã. Ensaio local de orquestra, no domingo, dia 4/7, às 4 horas da tarde. Também os músicos, organistas, musicistas, todos convidados para estarem juntos de nós. E os nossos dados bancários, que são Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 5530, dígito 4. E a nossa chave do Pix, que é alfaville@ccacristã.org.br. Essa semana, irmãos, nós temos uns compromissos bem altos para sanar da congregação do Bairro do Limão. Alguns, inclusive, estão pendentes, esperando recursos. Essa semana a gente precisou parar um pouquinho a obra, porque tem que sanar uns compromissos para continuar. Então pedimos a colaboração da Irmandade para que a gente cumpra o prazo de inauguração dessa igreja, que é no dia 24 de julho. Ajude com as ofertas, com as coletas, aquilo que Deus pôr no coração, a Irmandade da Live. Tenho certeza que o Senhor retribuirá muito e muitas bênçãos para todos nós, e nós também vamos glorificar o Senhor pelas coisas boas que Deus nos tem feito. Tenho certeza, irmão, não vai faltar a bênção de Deus para ninguém. Então, Irmandade, essa semana em especial, nos ajude. Precisamos muito da colaboração de todos vós. Acho que não tem mais nada para avisar, né, Bruno? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3. Vamos ficar todos em pé para ouvirmos a leitura, por favor? Abacuque, capítulo 3, nós vamos ver e ler a partir do verso 16, Brunão. Abacuque 3, verso 16. Santo Deus. Livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, no versículo 16, irmãos. Diz aqui: ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força,
e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os instrumentos de música. Só até aqui, irmãos. Amém. Tem gente que tem tanta proximidade com Deus, a oração dele vira um cântico, vira uma música, de tão importante, de tão sublime que foi. Essa oração que Abacuque fazia, eles já temiam os levantes do reinado de Nabucodonosor contra o povo de Israel, pois a gente vai ver que eles foram levados cativos para a Babilônia, e lá ficaram por 70 anos, aprisionados, escravizados, também por desobediência a Deus, bem verdade. Então eles oravam quando vem um mal, irmãos, a palavra diz que o mal sobrevém aos bons e aos ruins também. Às vezes por causa de um outro tanto sofre. E Abacuque era um desses, que não deveria sofrer, porque era um homem fiel a Deus. Então ele intercedia. Então a Irmandade veja o quanto é importante a oração. Às vezes nós vemos as nossas irmãs que vêm aqui de segunda-feira interceder pela igreja, e a gente diz, graças a Deus, nós estamos cobertos pelas orações das nossas irmãs. Alguém já ouviu falar isso? Outro dizendo, meu pastor está me cobrindo de oração. Irmão, bem-aventurado o homem e a mulher que é coberto com o sangue de Jesus Cristo. Homem nenhum te cobre de oração, irmão. Mulher nenhuma te cobre de oração. Isso não existe, irmão. A palavra fala de uma comunhão íntima entre Jesus e os crentes. Se fosse assim, não precisava de Cristo vir na terra, continuava o sacerdote. Vinha aqui e dizia o que queria, dizendo que era Deus. O Senhor te deu uma alma individual. Uma virtude tão grande nessa palavra, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Essa palavra é resposta de oração para alguém que está aqui. O Senhor está respondendo essa palavra por causa das palavras que saem da tua boca, para te mostrar que você está no caminho certo. Tem nada a ver com a oração de Abacuque, mas Deus sabe como fala com a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Tanto isso é verdade, que a oração de Abacuque não livrou o povo do cativeiro. Não é? Eles foram cativos do mesmo jeito. O que é a fé coletiva? É uma fé distribuída por todos em todos. Essa é uma igreja. Por que nossa igreja se chama congregação? É porque nós estamos aqui congregados, juntos, vem de agregados, de fazendo parte de um todo. Nós somos pessoas congregadas, reunidas na doutrina dos apóstolos, de Cristo, congregação cristã apostólica. Bendito seja Deus. Então é necessário que nós lembremos-nos disso. Você ora, quantas e quantas vezes meus filhos pedem oração, e eu digo, mas eu não oro nem por mim. Se quiser orar junto com o papai, nós oramos. Mas orar por você, não sou teu empregado? Não pode. Você tem que ter um relacionamento com Deus. Eu não sei o que se passa no teu coração. E outra história que você me conta é a tua versão da história. Toda a história tem 3 versões, a de um lado, a de outro e a verdadeira. Não é? Todo mundo tem razão, todo mundo está certo, mas o Senhor está aí advogado, que é melhor que ninguém para falar disso. Mas o Senhor conhece todas as coisas. E hoje o Senhor vem responder para alguém. Pode te parecer que essa palavra vai te pegar para o calcanhar, mas o Senhor te diz, não. Hoje eu venho te alegrar, te dizer que eu tenho ouvido as tuas orações. Ele pediu o livramento do povo, mas no final ele já se conformou com o mal que estava vindo. Pode ver aqui, ó. Ainda que a figueira não floresça, ele queria que florescesse, e não haja fruto na videira, e o produto da oliveira minta. Sabe o que quer dizer isso? É quando sai um azeite ruim. O produto da oliveira mentiu. Não é aquele azeite puro, é aquele óleo de soja que a turma põe na garrafa de azeite e você come achando que é azeite, que faz mal, tem colesterol, né? O azeite puro é bom, é saúde.
Ainda que todo mal aconteça, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Dizendo, Senhor, eu estou orando, mas parece que o povo está meio disperso. Mas, entretanto, irmãos, tem uma coisa que há que se considerar. A palavra de Deus diz que Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Cada um dará conta a Deus daquilo que faz. E o Senhor te diz, continua firme na minha presença, porque a mesma mão que pesa sobre o ímpio, abençoa o justo. Lá no Salmo 1 diz que assim como o justo não permanece no juízo, ou seja, o justo não está lá diante do julgamento, ele não é condenado, também não fica o pecador na congregação dos justos. O Senhor não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado. E hoje o Senhor vem te dizer que a sua justiça foi testemunhar diante de Deus e foi aceita por essa palavra. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor te responde pela sua palavra, meu servo, minha serva, eu estou gerando, criando alguma coisa nova na tua vida. Alguma coisa boa a teu respeito. Os irmãos veem que ele faz nessa oração e diz, Senhor, na ira, lembra-te da misericórdia. Porque ele sabia que o povo estava indo para o cativeiro por causa da ira de Deus. Irmão, vou pregar o que Deus pôs no coração. O Senhor não quer pôr medo em ninguém, nem deixar a igreja em atribulação, nem em aflição. Mas o Senhor te diz, por esse quem você tem orado, eu vou dar uma apertadinha por esses dias. Mas pode ficar em paz, que a morte não vai chegar na tua casa, nem a desgraça, nem a desolação. Mas o que é meu, eu vou apertar. Se precisar quebrar, eu vou quebrar. O povo de Israel aprendeu rápido, levou só 70 anos. Foram buscar o profeta, falaram, não sei se foi Jeremias ou Isaías, acho que foi Isaías. Falou, prega para nós quanto tempo vai durar nosso cativeiro, 7 dias, 7 semanas? Ele falou, não, acaba logo, é só 70 anos só que vocês vão ficar presos aí. Cai no errar é humano e persistir no erro. É mais humano ainda. O ser humano é obstinado, é teimoso. Ele, para fazer valer a sua vontade, ele paga o preço, ele se prejudica, ele se machuca. Os irmãos, vocês não sabem, vocês são da cidade, mas a gente que é do meio do mato, põe um galo índio e põe ele na frente de um espelho para você ver. Ele briga com o espelho até morrer. Está se machucando e está brigando. Hoje o Senhor vai te pôr sabedoria, e vai te dizer que aquele queixo duro que tem na tua casa, eu vou quebrar, diz o Senhor. E eu sei como trabalhar, hein? Deus sabe a peça certinha onde mexer, irmão. E Deus às vezes mexe no órgão mais sensível do ser humano, no bolso. Porque tem gente que não vive sem dinheiro. A vantagem nossa de ser pobre é isso, que quando você perde, você nunca tem nada, ninguém perde que não tem. Quando a pessoa tem muito e fica sem nada, ele sofre demais. O pobre ele se reinventa, irmão. Ele pega uma lata de massa de tomate, vai cozinhar, põe 2 blocos, um pedaço de um cavaco de... Ou não, irmão. Vocês passam puro, irmão. Acabou o gás, você cata um cavaco de lenha. Quero ver uma pessoa dessa aqui do Residencial 1 cortar um cavaco de lenha. Ele morre, se mata com o machado. Mas o Senhor sabe onde mexer. Deus sabe onde pôr a mão. Deus sabe onde ajustar a máquina. E o Senhor te diz, eu venho chegando com salvação na tua casa. Eu lembro-me, meus pais são crentes a vida toda. E houve uma época que meu pai se rebelou. No ano 93, meu pai ficou meio lá, meio cá, meio pedra, meio tijolo. A mamãe já era organista, já? Ixi, era organista. Muitos anos, imagina. E ela começava, às vezes, dia dela tocar no culto, irmã Rosa, ela fazia introdução com medo de errar. Dava uma estudadinha nas introduções do Zina. Coitada, ele chegava em casa, batia a porta da lavanderia, a porta era de alumínio, ela envergava assim, igual um anzol, de raiva que ele ficava. E minha mãe corria, desligava o órgão, ficava quietinha. Um dia, foi congregar, não sei o que deu na cabeça dele, que ele foi congregar numa quarta-feira, até o irmão que Deus deu a palavra, Deus recolheu agora recentemente, o saudoso irmão Rodolfo, ancião da Praia do Lázaro, da Central de Ubatuba, da CCB.
Deus, usando o seu servo, dizia: olha, meu filho, meu servo, você anda muito brabo, eu vou pegar você. E meu pai, no final do culto, falou: é para mim essa palavra. Ah, mas não deu nada, apareceu um câncer nele, foi 1 ano passando no ralador. Morre, não morre, morre, não morre, morre. Já faz 27 anos, está lá cheio de vida, graças a Deus. Mas passou, não. Pensa no homem manso, irmão. Um homem bom de lidar. Meu pai, você tira a roupa do corpo dele, porque o Senhor sabe como trabalhar, irmão. Eu não sei, irmão, não faço ideia do que estou pregando. Mas o Senhor sabe com quem está falando. E até hoje você tem sofrido alguma perseguição por causa da obra de Deus que está na tua vida, e você tem gente que vem na igreja por fé, e tem gente que vem na igreja de ruim, de teimoso. E o Senhor te diz: seja do jeito que for, hoje eu quero visitar a tua alma. Porque se você não tem fé, mas você vem porque você não larga, o Senhor te diz: eu te abençoarei. Eu contei para os irmãos alguma vez, vou contar de novo, vou contar mais umas 1000 vezes só. Testemunho do irmão Jean, que é nosso ancião da Vila Carrão. Passou um processo na vida dele, muito, muito, muito difícil. Muito difícil. A pessoa com quem ele vivia, punhava as roupas dele para bater junto com o pano de chão. Batia na cara dele. E vocês conhecem o irmão Jean? O irmão Jean é um cordeiro de quieto. Esperando o Senhor, até que as coisas aconteceram, essa pessoa foi embora. E ele perdeu a liberdade na igreja. Foi congregar na cidade de Tiradentes, cabe 1.200 pessoas sentadas na igreja. Ele sentou no último banco lá, na quina da parede, e falou: Senhor, não precisa falar comigo hoje. Só não me manda embora daqui. E ficou lá, e o culto foi transcorrendo, chegou na hora da palavra, o Senhor, usando o seu servo, dizia: meu servo, da onde você tirou essa conversa? Você veio aqui dizendo que eu não preciso falar contigo, só para não te mandar embora da minha casa? Eu amo a tua alma. Não dá para acreditar, né? Quem vê o irmão Jean pregando, cheio de vida, cheio de alegria. Glória, glória ao nome do Senhor. Irmão, das vezes, para cair a chuva, o tempo tem que fechar, irmão. Bendito seja o Senhor. Tem trovoada, tem relâmpago, cai raio, quebra algumas árvores, mata até alguma pessoa, mas se não tiver chuva, a terra não sobrevive. E o Senhor te diz: até os males que vêm na tua vida é para melhor. Dá glória a Deus. Como o irmão Cadu contou para nós, o irmão estava pronto já para ir para o centro cirúrgico, e por causa de uma besteirinha, a coisa deu para trás, mas estou aqui, estou na mão do Senhor. Todavia me alegrarei no Senhor, exultarei ao Deus da minha salvação. Se Ele fizer, é Deus. E se Ele não fizer, o que Ele é? Ele é Deus da mesma forma. E eu sou teu servo, e eu estou esperando em ti, Senhor. Se a porta não abriu hoje, ela vai abrir amanhã, eu vou continuar batendo. E o Senhor te diz: bate mesmo, porque a vitória está mais perto do que você imagina. Então, queridos irmãos, Abacuque fez essa oração, clamou a Deus, recebeu o livramento? Recebeu. Tem coisa que Deus, você pede agora, Deus faz já. E foi a mãe da irmã Rosana, que é cunhada da Devane e da irmã Sueli. Ela é da Deus em Amor, uma senhorinha, virava mexer, elas congregavam de terça-feira, agora por causa da pandemia, fica mais dela, uma senhora de idade, uma santa de Deus, que esse povo da Deus em Amor, irmão, é um povo de oração, um povo que ora demais, um povo muito crente. E o dia que a Rosana batizou, que eu acho que foi uma terça-feira à tarde, a mãe dela veio falar para mim, chorando no final do culto: irmão, 44 anos esperando essa obra. Já pensou, irmão? 40 anos esperando? Mas os que confiam no Senhor ficam como? Como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Cada ano que entrava e saía, será que ela desanimava? Claro que desanimava. Será que ela dizia: Senhor, acho que não vai acontecer? Aí de quando em quando Deusinho dava uma injeçãozinha nela, falou: continua mais um bocadinho, você vai chegar lá. E Deus te anima essa tarde por essa palavra: você vai chegar lá. Bendito seja. Está falando com a Mara aqui, ajeitando a gravata para entrar no culto. Cheguei atrasado, hoje o dia tão atribulado de manhã, tanto compromisso com o serviço.
Falei para a Mara, Mara, eu queria ver o que esse povo vê, que a turma vê passarinho dourado, vê rolo de pergaminho com a palavra. Eu não vejo nada, Mara, não vejo nada. Mas, irmão, o Senhor hoje está enchendo o nosso cálice de fé, de alegria, de contentamento. A razão e a fé, elas nunca vão dar as mãos, não tem jeito, uma não vai coadunar com outra. A sabedoria do homem é loucura para Deus. A razão humana não vai acreditar em anjo, vai acreditar num bicho com 4 caras, 6 par de asa? Não vai acreditar. E a fé, irmão, a fé diz, não, o nenê está vivo porque Deus me manteve. O irmão está vivo porque Deus manteve. Não morreu de Covid porque Deus manteve. Então elas são meio separadas. E nós vamos com a razão que Deus nos deu, a gente vem aqui e quando entra aqui dentro, a fé toma conta do nosso coração. E fica todo mundo feliz. Deixa a razão para você comprar, vender, pagar, negociar, fazer negócio e deixa a fé para o Senhor. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E o Senhor te trouxe aqui para te encher de fé. Seja cheio do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja cheio do Espírito da graça de Deus. Glória a Deus nas alturas. Seja a tua vida cheia da presença de Deus. E que cada passo teu apertado no chão seja confirmação nítida, irrefutável, sem dúvida de que Deus está na tua vida e nos teus caminhos. E por onde passar o Espírito de Deus passa contigo. Se passar pela água não te cobrirá. Pelo fogo chama alguma arderá em ti. O Senhor te diz, continua orando, eu estou chegando. Que as irmãs de Lázaro disseram ao Senhor, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas elas só clamaram quando ele chegou, elas estavam clamando desde o primeiro momento que ele adoeceu. Só que não tinha Uber, não tinha helicóptero, não tinha ônibus, não tinha metrô, como é que ele ia chegar logo lá? Tinha que andar no pé. Se ele some daqui e aparece lá, iam dizer que era assombração. E tem um tempo. E se Lázaro não morre, como é que ressuscita? Sem prova não tem vitória, irmão. Entendeu? Vê aqui o irmão contar o testemunho do violino, a gente fecha o olho, dá para ver eles dois cantando e tocando lá. Mas e a angústia da alma dele? Alguém conseguiu ver? Eu não quero, nem quero ver, nem de longe. Mas quando vem aqui, é maravilhoso. E o Senhor te diz, fica tranquilo que a tua hora de vir aqui vai chegar. E você, como o irmão ainda disse, eu vou ainda contar muita coisa positiva para a Irmandade. Você vai contar muita coisa boa, irmão. Bendito seja Deus. Enquanto muitos aí pregam para a igreja que você tem que deixar a chave do seu carro, assinar a escritura da sua igreja para o pastor, a irmã na humildade juntou, eu vi o pacote de moedinha lá no escritório. E o Senhor está abençoando ela, porque Deus não está à venda. O que Deus quer é o coração do homem. É o coração da mulher. Não tem ofertinha, nem ofertona, dizimão, nem diziminho, nem glorinha, nem glorião. É tudo vem de Deus, para Deus e por Deus. Irmandade, o Senhor me faz claro que está ungindo essa igreja com óleo maravilhoso, com óleo precioso, uma palavra especial, especialíssima, do coração de Deus para você. Pode abrir tua boca e dar glória a Deus. O Senhor te diz, eu vou ajeitar as coisas na tua vida. O caminhão está balançando, é no balanço do caminhão que a carga ajeita, irmão. Glória a Deus das alturas. E o Senhor te diz, não volta atrás, não tenha medo, não ceda, resiste ao diabo, ele fugirá de ti. Recebe arma nova aí, no nome de Jesus. Recebe unção nova aí, glória ao nome do Senhor. E anda, Sirianda, lama cantai. Glória a Deus. Fui aconselhar um casal uma vez no bairro. Coisa que eu não gosto de fazer. É aconselhar casal que você não presta. Vida de casal, ninguém se mete. Você não sabe o que se passa. Ali é o que você está vendo. Mas Deus vê o que você não vê. E o casal, o irmão meio bravo, dizendo que o irmão meio bravo, que a irmã congregava muito e ele não queria que ela congregasse muito. Bom, irmão, tem que aconselhar ela. Que
a igreja está fazendo mal para minha família, ela quer vir em todo culto, isso porque tinha 2 cultos por semana, ela quer vir em todo culto na igreja, o irmão não acha que está errado? Eu falei, acho, não tem toda razão. E eu falei, e você não acha que está errado você se meter na vida da tua esposa, ou ela é tua empregada? Ou ela é tua escrava? Ela é tua funcionária? Ela tem que pedir para você para sair de casa? Então você não quer mulher, você quer um cachorro na coleira. Então vocês tratam de se acertar vocês dois, ou bem vem os dois juntos, não volta mais os dois também, vocês decidem. Mas se ela está errada de querer vir, você está errado de além de não vir atrapalhar. Eu sei que eles passaram a congregar todo o culto. O Senhor vai pôr as coisas no lugar. Não quer te ajudar, não vai. Mas te atrapalhar também não vai não, irmão. O que não servir de alavanca não vai ser de pedra de tropeço no teu caminho. Pode ser trabalho, pode ser marido, pode ser mulher, pode ser filho. Ah, vou ficar na casa, eu tenho que fazer comida para o meu filho. Marmanjo com 2,10 metros de altura. Toma jeito, irmã, vai servir a Deus. Quem tem filho barbado é gato. Vai servir o Senhor com alegria. O Senhor vai te encher de fé, o Senhor vai te encher de alegria. O Senhor vai cuidar da tua casa. Vai largar tudo para se enfiar dentro da igreja? De jeito nenhum, nem Deus quer isso de você. Mas o que está em você, faça. Porque se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Porque nem Deus vai fazer. A palavra fala, faça por ti. Eu vou te ajudar. Então, ora a Deus. As pessoas precisam se respeitar mais. Encontrei um amigo ontem que disse que tem um vizinho que o irmão é da CCB e a esposa dele é da Umbanda. E vivem super bem. Cada um tem sua fé. E estão casados há mais de 30 anos. Eu falei, é verdade? Ele falou, verdade. Nossa, a casa deles é uma paz. Ainda não deu... Nem ele foi para a Umbanda, nem ela foi para a CCB. Mas estão juntos, criaram os filhos, já tem neto. Falei, glória a Deus, que maravilha. O Senhor te diz por essa palavra, eu estou ouvindo a tua oração, sei muito bem o que você me pediu, e eu vou encontrar contigo por esses dias. E vou passar na tua casa, vou dar uma ajeitada lá. Não assombra não, sou eu passando. A gente pede para ver obra, irmão, mas nem sempre está preparado. Quando viram o Senhor caminhando sobre o mar, os discípulos, o que eles disseram? É um fantasma. É uma assombração. Pedro não começou a caminhar, dali a pouco começou a afundar. Foi olhar para trás, foi olhar para o lado. E o Senhor te diz, não olha para a esquerda nem para a direita. Às vezes você acha que Deus vem por aqui, Ele vem por lá, pelo outro lado. Às vezes você está olhando para cima, o Senhor já está te carregando no colo, você não está nem vendo. Então não tenta fazer, assim como não sabe o caminho do vento, nem por onde vem, nem por onde vai, não tenta sondar os caminhos de Deus. Abre o teu coração e diga, Senhor, eis-me aqui. Da maneira que tu vier, eis-me aqui, Senhor. Me prepara, ministra o meu coração. Abre a minha mente, a minha alma para entender a tua vontade. Hoje o Senhor vai te dar uma visão ampliada. O Senhor vai te dar um coração perdoador. O Senhor vai te dar um espírito firme de oração. De dizer, olha, você não precisa me acompanhar, mas me arrancar da presença de Deus, você não vai. Logo que eu fui colocado no ministério, tomara que a Wanda não esteja assistindo. Era muita correria, muito mais do que hoje. Era muita igreja para atender. Eu atendia sozinho 48 igrejas em 4 estados diferentes. Então era uma andação para cima e para baixo. Era 5 km por mês. Trocava o óleo do carro todo mês. Porque 5 mil era um atrás do outro. E um dia, a Dani aborrecida falou, meu bem, mas você gosta mais de mim ou da sua missão na igreja? E eu falei, meu bem, não faça pergunta que a resposta vai te trazer aflição. Vamos servir a Deus, está tudo bem, e ficamos assim até hoje, nem eu me ligo, nem eu telefono para ela, e vamos indo, vamos seguindo. Irmão, escolha sempre Deus. Escolha, nunca preguei isso na minha vida, mas hoje Deus manda pregar. Escolha sempre Deus. Um amigo ou Deus? Deus. Um trabalho ou Deus? Deus. Uma vantagem ou Deus? Deus.
A tua vontade ou a de Deus? A de Deus. A minha vontade era estar lá no Caribe, mas Deus me quer aqui, com frio, pregando a palavra para vocês e o nome de Deus sendo glorificado. E se Ele quer, eu quero também, glória a Deus. Se Ele quisesse mandar pregar no Caribe, era mais fácil. Mas Ele quer aqui, então vamos pregar aqui. Então vai com a porção que Deus te deu, com a palavra que Deus te deu, uma palavra conversadinha que Deus está mandando para nós. Mas para que você não tenha dúvida, faça por ti que te ajudarei. Não tenta carregar a tua casa nas costas que você não dá conta. Anuncia Cristo, lança semente, por adubo que você ponha, por terra que você põe, por água que você ponha. Se Deus não der o crescimento, não tem semente que cresça, irmão. O que aqui Paulo falou? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pode ser crente, pode passar dia e noite com a boca no chão orando. Se o Senhor não converter aquele coração, ou é mentira, irmão? Então continua com as tuas orações, continua fazendo a tua parte, mas não se anule por causa de ninguém. Por causa da desobediência de um e outro, você está perdendo a tua fé. A salvação é individual. Senhor, aquele menino está descambiando, continua orando, servo de Deus. Aquele homem está descambiando, continua orando, aconselha, mas não se entristeça não, permaneça você firme no Senhor. E quer salvar a tua casa? Tem um remédio muito melhor do que oração. Exemplo. O teu exemplo converte a tua casa, a rua da tua casa, o bairro da tua casa, a cidade inteira que você mora. O Senhor mandava perdoar, bateram numa face dele, ele deu a outra. Exemplo. Ele dizia que perdoava pecado, a pecadora veio, a mulher adúltera, perdoou. Esquecia do pecado, ele diz na sua palavra, do teu pecado não me lembrarei mais. O exemplo é melhor do que qualquer outra coisa. E Paulo dizia, sede meu imitador como eu sou de Cristo, segue o meu exemplo. Olha que moral, irmão. Para dizer, segue o meu exemplo. E hoje o Senhor te diz, receba um dom que você nunca ouviu falar na tua vida. Receba o dom de dar exemplo na presença de Deus. De ser uma coluna na tua casa. Você não vai precisar carregar a casa nas tuas costas. A casa vai andar atrás de você, porque você é a luz. Glória ao nome do Senhor. Na escuridão, o que você procura? A luz. Na sede, o que você procura? A água. Na fome, o que você procura? A comida. Então, se tu uma luz, se tu água, seja tu comida, seja tu uma bênção, irmão e irmã. E por onde você passar, as pessoas te procurarão. Você viu na missão de Cristo, ele ia andando atrás de alguém. Por onde ele passava, diz a palavra, grande multidão o seguia. Glória ao nome do Senhor. Ele era seguido, ele não seguia ninguém. O Senhor te diz, eu vou te dar uma graça tão maravilhosa. Canta Lamaia, que eu vou fazer de você um discipulador na minha graça. Vou fazer com que você faça discípulos dentro da tua casa, no teu trabalho, no meio onde você convive. Você vai fazer discípulos para Jesus Cristo, nosso Senhor. Espero que todos tenham compreendido bem o que Deus quer falar conosco. E saiamos daqui com o nosso coração em paz, feliz, dizendo, Senhor, tá bom, já entendi. Não é você a mola do mundo. E nada se encerra nas tuas mãos. Tudo se encerra nas mãos de Deus. Teu braço não alcança, minha irmã. O do Senhor alcança. A tua voz não persuade, não convence. A voz de Deus convence. E quando você falar e alguém não te ouvir, não fica triste. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, disse lá nas Beatitudes, por amor de mim, diz o Senhor, porque grande será o vosso galardão. Está sendo perseguido pelo nome de Jesus? Dá glória a Deus. Bendito seja Deus,
Teu galardão não é terreno, agora tudo é festa. Quando a trombeta soar, diz a palavra que muitos irão para debaixo dos montes e dirão para a montanha, cai sobre mim. E a morte vai ser tirada da terra, não haverá mais morte. E diz a palavra que a montanha vai se afastar dele. Mas você que é fiel a Deus, o seu único trabalho vai ser levantar os 2 braços e dizer, ora vem sem demora, Senhor Jesus. Maranata, Maranata. Ô Senhor, eu não tenho medo de nada, mas está caindo bola de fogo do céu, não tem problema, eu vou morar em cima dessas bolas de fogo. Glória ao nome do Senhor. Irmão, receba essa fé no teu coração, receba essa blindagem espiritual na tua alma. O arrebatamento é real, Cristo está voltando e a igreja vai subir, irmão. E daí a igreja vai subir, e se você vai subir, pode dar glória a Deus, você vai subir em nuvens de glória para morar com o Mestre. Deus seja louvado. Oremos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Oh glória, 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 glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Amado Deus, Pai Criador nosso, voltamos aos teus pés em santa oração, agora para agradecer ao Senhor por nos ter trazido na tua casa, e a nossa irmandade que de longe acompanhou o santo culto, na mesma comunhão e alegria, esperando também um pedacinho de pão que Deus mandasse do céu, mas hoje foi tão bom que Deus mandou um pão inteiro para cada um de nós. Glória ao nome do Senhor. E o nosso cântaro já está cheio da água da vida, Senhor. O nosso coração cheio do azeite da tua palavra. Guarda-nos fiéis a Ti até a volta de Cristo, e faz com que sempre estejamos lembrando da Tua santa palavra, remoendo ela dentro dos nossos corações, pois sabemos, ó Deus, que a nossa pátria não está aqui, e que o Senhor pode tudo na nossa vida. Ajuda-nos a permanecer fiéis a Ti, dando exemplo de fé, de gratidão e de fidelidade ao nosso grande Deus. É o que pedimos ao Senhor em nome de Jesus, bendito por toda a eternidade. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus nas alturas. Bendito seja Deus. Coisa maravilhosa, irmão, é quando a gente vê que a Irmandade recebeu a palavra de bom coração, que abraçou a palavra de coração, que ela está entranhada dentro da tua alma. Dá glória a Deus. Essa palavra está curando muita coisa na tua alma, essa palavra está abrindo a tua mente, essa palavra está te encorajando, essa palavra é uma tenaz viva que vai passar nos teus lábios e vai te ungir para falar coisas maravilhosas, para profetizar coisas maravilhosas. Glória ao nome do Senhor. Essa palavra é uma candeia acesa em cima da tua cabeça, e no lugar das trevas você vai levar luz, irmão. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. Amém. Glórias a Deus. Vamos ficar todos em pé, irmãos? Aí nos vossos bancos, onde estão sentados, estão os envelopes das ofertas, das coletas. Com a irmã Renatinha e com a irmã Mara, estão as maquininhas de cartão, para quem for ofertar com cartão de débito ou crédito. Nós pediríamos, por favor, que se dirigissem até a portaria e ofertassem aquilo que Deus se pôs no coração para a gente fazer a oração junto. E os que forem ofertar com valor em espécie, pode pôr no envelopinho. Essa semana, ontem eu falei com o Bruno do financeiro, eu fiquei desanimado, porque é muita despesa. Mas nós vamos vencer, mas acho que mais esse meizinho a gente vence essa luta que nós estamos passando. Então pedimos a colaboração da igreja em nome de Jesus Cristo, de verdade. E, irmão, e quando o calo apertar, eu vou vir aqui choramingar para vocês, não tem perigo, que é para a obra, não é para mim. Para mim Deus me deu para sobreviver, graças, não me falta nada, nada, nada. Mas para a obra de Deus, irmão, nós arrasta a cara no chão para pedir. Então, irmãos, ajudem a obra de Deus, vamos acabar aquela igreja do Limão mais uns diazinhos. E também não adianta mentir para a Irmandade que vai acabar, que eu vou arrumar outra igreja para construir, não tem jeito. O povo de Deus precisa.
E nós vamos fazendo o que Deus for preparando. É que dessa vez nós fizemos bastantinho mesmo. E apertou. Mas está acabando, graças a Deus. Tá bom? Vamos esperar os nossos irmãos ofertarem. E aí a gente faz a oração de agradecimento a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus nas alturas. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos orar? Bondoso Deus, eis aqui o teu povo que ouviu a tua palavra. E a nós também, e ao teu servo que tu deste de pregar, que vamos aprendendo ao longo do tempo que a palavra de Deus é muito maior do que o tom da nossa voz. Que ela é uma espada inflamada de 2 fios que penetra até a divisão da alma e do espírito. E o teu povo com o coração quebrantado, cheio de amor, amando a Deus e a tua obra está ofertando ao Senhor. Senhor, retribui em muitas bênçãos, por favor. E para aqueles e aquelas que quiseram e não puderam, não tem problema. Abençoa ainda mais, ó Deus. Pois o teu povo deu a melhor de todas as ofertas, que é o coração entregue nas mãos de Deus. É o que pedimos e damos gratidão em nome de Jesus, bendito para sempre. Amém. As irmãs vão passar recolhendo os envelopes de vocês, tá bom? Vamos nos despedir com o cântico 342. Glórias a Deus.
Deus, glória a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. A paz de Deus, a graça do Senhor Jesus e a palavra estejam em nossos corações. Amém.